Pessoal, quero começar essa reflexão aqui dizendo para vocês o seguinte: a verdade é uma só. Eu cumpro os princípios e Deus cumpre as promessas que Ele libera. E cada princípio que é estabelecido por Deus na nossa vida, Ele vai nos levar a um destino, certo? Isso é muito forte. O princípio de honrar pai e mãe, por exemplo, onde Ele vai me levar? Longevidade, certo? Ele vai me dar vida longa. Está lá escrito, eu cumpro o princípio de honrar pai e mãe. Então veja bem, cada princípio que você cumpre vai te levar para um destino. É sobre isso que eu quero falar. Muitas pessoas, mesmo que elas estejam dentro da igreja, elas não têm ainda o entendimento do que é um princípio. Elas não têm esse entendimento, apesar de estar na igreja há anos. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, claro que eu não tenho nada para te oferecer aqui, mas com a ajuda dele, eu quero te ajudar hoje aqui a reconhecer e entender o que é verdadeiramente um princípio, né? Principalmente um princípio divino. E depois que você entender o que é um princípio, eu vou te dar três princípios que vai destravar a sua vida para você ter dias aí de paz e de prosperidade em toda a sua vida, em todas as áreas. E veja bem, prosperidade aqui, eu não estou falando de riqueza somente, viu? Porque prosperidade não, apesar da prosperidade fazer parte, né? O dinheiro fazer parte da prosperidade, prosperidade não é só riqueza. Prosperidade, por exemplo, é você querer 1 quilo de carne, você abre a tua geladeira, vai lá e tem 2, tem 1,5, você é próspero, né? Prosperidade é eu precisar de um carro para ir na igreja, eu tenho um carro e uma moto. Então, você é uma pessoa próspera. Agora, redobra a tua atenção aqui. Talvez você pergunte assim, Danilo, mas como ter paz, sendo que o mundo está aí praticamente em guerra, né? Como? Presta atenção, porque é exatamente isso que eu quero te explicar aqui hoje. É possível? É possível. O mundo aí fora, a gente vê que ele está de cabeça para baixo. Tá entendendo? Mas a paz não depende de circunstâncias. E é isso que Deus mandou falar para vocês aqui, no início dessa mensagem. A paz não depende de circunstância. A verdadeira paz, ela vem de dentro. E é sobre isso que eu quero falar. O mundo pode estar despencando lá fora, pode estar de cabeça para baixo. Mas se você tiver paz, você vai ter sucesso. E é possível você sentir paz mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da tempestade. Danilo, mas eu não acredito que eu consiga prosperar nesse mundo aí do jeito que está, mesmo porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E você tem toda a razão. Isso aí é a Bíblia que diz. Esse mundo, na verdade, eu acredito, esse mundo já não tem jeito mais, meu irmão. Esse mundo aqui, ele está fedendo nas narinas de Deus. A expressão correta é essa. Para esse mundo aqui, eu afirmo para você, para esse mundo, pelo menos ao meu ver, não tem mais jeito não. Mas quem tem jeito e pode mudar é você. O mundo já não tem mais jeito, mas você pode mudar. O mundo está perdido, mas você não precisa continuar sendo perdido. Você não precisa, você não precisa ver os seus sonhos, por exemplo, os seus projetos se afundando, se perdendo, entendeu? Então eu venho aqui essa noite para convidar você a viver um novo tempo na sua vida. Que tempo é esse? Um tempo de paz e de prosperidade, viu? Quem quer viver esse tempo de paz e de prosperidade? Vamos interagir, coloca aí, eu quero, pastor. Eu quero viver esse tempo, coloca aí. Declara aí, irmão, já que a gente não está na igreja, aqui não deixa de ser uma igreja também, declara aí, eu quero viver esse tempo. Então, olha só, eu não sei você, mas eu acredito muito em atos proféticos e palavras proféticas, eu acredito em algo que sai do céu e nos alcança, quando eu ajo, quando eu faço alguma coisa, quando eu tomo uma atitude pela fé, quando Deus manda. E principalmente quando eu libero uma palavra, quando a palavra é liberada diante de um altar, ou até diante de uma live dessa daqui. Porque a tua fé, se você tomou posse, olha lá, o pessoal já está colocando, ó, eu quero, é isso aí, toma posse. E Deus está vendo aí, escreve aí, perde um tempinho, escreve aí que Deus vai te honrar. Então veja bem, eu acredito muito em atos e palavra profética. Por isso que eu já quero ser profeta na sua vida aqui e dizer para você que a partir de hoje, se não for pela tua fé, vai ser pela minha. Você vai começar a entrar num novo nível. Um novo nível. Que nível é esse, pastor? Um nível de segurança. Tá entendendo? Vai recebendo aí, ó. Deus vai levar você hoje, se você praticar o que vai ser falado aqui, Deus vai te levar para um novo nível, um nível de segurança, um nível de paz, um novo nível de saúde e principalmente de prosperidade em todas as áreas da sua vida. E se você não sabe a tradução da palavra shalom em hebraico, é muito interessante isso, porque é exatamente isso. A palavra shalom significa segurança, paz,
saúde e prosperidade, viu? Então eu quero te trazer aqui 3 princípios bíblicos poderosos que vai mudar a sua vida com certeza. E se você praticar o que eu vou falar aqui hoje, você vai desfrutar de um novo nível de paz e de prosperidade. Primeiro, deixa eu te explicar aqui o que é verdadeiramente um princípio. Porque se você não entender o que é princípios, você não vai conseguir praticar eles. E se você não praticar, com certeza você não vai ter resultado nenhum. Viu? E o que eu mais quero é que você tenha resultado diante dessa palavra aqui. Viu? O que é princípios, pastor Danilo? Só um minutinho, Alexa. Volume 2. O que é princípio, pastor Danilo? Princípio, na verdade, é e deve ser sempre a base da nossa vida, princípios. Os princípios bíblicos, eles são princípios que sempre deram certo, nunca falharam até hoje. Então, por isso que você deve se empenhar em cumprir esses princípios bíblicos. Então, veja bem, qual que é o primeiro ponto para eu reconhecer o que é um princípio? Você vai saber o que é um princípio. Porque talvez, olha só, porque talvez você está misturando as coisas, talvez você está achando que regra é princípio, e não é. Talvez você está achando que o mandamento bíblico é um princípio, e na verdade não é, são coisas totalmente diferentes. Primeiro ponto para você reconhecer o que é um princípio bíblico, isso aqui vai mudar a sua vida. Primeiro ponto, anota aí. Para mim reconhecer o que é um princípio. O princípio é algo eterno, sempre funcionou, nunca sai de moda, sempre vai dar certo. Nunca deixa de funcionar quando você pratica isso. Isso aí é um princípio. Anota aí, é algo eterno, nunca sai de moda, nunca para de funcionar. Coloca aí, anota aí. Por exemplo, o princípio de falar a verdade, doa quem doer. O que a Bíblia fala? Seja o seu falar, sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Então, olha só, há 2000 anos atrás, falar a verdade era um princípio, sim ou não? Agora nós estamos já em 2022, falar a verdade continua sendo um princípio. E se Jesus não voltar até 2030, até 2050, 2100, falar a verdade sempre vai continuar sendo um princípio. Viu? Então, para você saber se é um princípio ou não, não pode ter data de validade. Coloca isso aí no seu coração. Para você saber se é um princípio ou não, não pode ter data de validade. Tem que ser eterno. Sempre vai funcionar quando você pratica. Não é assim? Porque doa quem doer. Quando você fala a verdade, no final Deus te dá vitória. Deus vai te honrar. Por quê? Porque você honrou um princípio. Quando você honra um princípio, Deus cumpre as promessas. Amém? Segundo ponto, para você saber se é um princípio divino. Tem que estar na Bíblia. Para você saber se é um princípio divino, além de ser eterno, não ter prazo de validade, precisa ter uma base bíblica. Porque senão não é princípio. Talvez seja regra. Amém? Terceiro ponto, para você saber se é um princípio bíblico. Está anotando aí, né? Não existe nenhuma lei. Terceiro ponto. Não existe lei nenhuma que vá contra um princípio. Não existe. E se tiver também, não resiste. Não resiste. Por exemplo, você nunca vai ver nenhum país, por exemplo, estabelecendo uma lei contra o princípio da verdade. Olha, aqui nesse país, por exemplo, aqui nesse país é proibido falar a verdade. Não, não existe lei contra um princípio. Não resiste. E olha só, e só até aqui então já deu para você perceber, né, que Deus está querendo levar você para um novo nível de vida. Ele está querendo levar você para um novo estilo de vida. Amém? Eu espero que você já tenha entendido isso. Então, recapitulando, pontos para você aqui, ó, identificar se é um princípio. Primeiro, é algo eterno. Estou recapitulando para você não perder, anotem. É algo eterno, nunca sai de moda e sempre funciona. Segundo, tem que ter uma base bíblica. Tem que estar, peraí que eu estou acompanhando as leituras aqui também, viu? Isso. Tem que estar na Bíblia, segundo ponto. Terceiro, não existe nenhuma lei que vá contra esse princípio. E quarto, é universal, funciona em qualquer lugar, aonde você estiver. Se você cumprir um princípio, Deus te honra, cumpre as promessas e te dá vitória. Amém? Anotou aí? Então veja bem, a Bíblia está cheia de princípios, e cada princípio, como eu disse no início, vai te levar a um destino, te leva a um lugar, basta você cumprir eles. Nós vamos falar hoje aqui de 3 princípios, e onde esses princípios aqui, ó, e aonde que esse princípio vai te colocar. 3 princípios, eu não vou nem falar qual que é ainda, tá? Eu estou usando a verdade aqui, o princípio da verdade que eu usei como exemplo, nem é os 3 princípios que eu vou falar aqui, que eu vou passar para você. Porque falar a verdade é a base de tudo. Por isso que eu estou usando isso aqui como exemplo. O princípio da verdade.
E deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você anotar isso aqui, praticar isso que está sendo falado aqui hoje, se você anotar e colocar em prática, você pode ter certeza que eu vou te falar. A sua vida vai mudar completamente. Agora veja isso, em semanas. A sua vida vai dar uma virada. Vou nem falar 360, então você volta para o mesmo lugar. É 180 graus. Sua vida vai dar uma girada de 180 graus. Tá entendendo? Deus vai mudar a sua realidade em semanas. Basta você anotar e praticar o que eu estou te falando aqui. É muito sério isso. Tá? Não participe dessa live só para participar, não. É melhor que você nem participe. É muito forte. Não perde tempo, não. Anota, porque o que eu estou te passando aqui são pérolas, irmão. E tudo com base bíblica. Tá? Danilo, como que você tem tanta certeza que isso vai mudar a minha vida? Em semanas. Porque mudou a minha. E Deus não faz acepção de pessoa. Se ele fez na minha, tem que fazer na sua. Basta você fazer o que eu estou passando para você, que funcionou para mim, vai funcionar para você. Então eu quero compartilhar com vocês aqui 3 princípios fundamentais que vai trazer para você aqui uma vida de paz e prosperidade. Tudo que a gente precisa, né? Paz e prosperidade. Por exemplo, tem gente que tem dinheiro, irmão. Tem muito, mas não tem paz. Talvez você conheça alguém assim, né? Talvez não seja teu caso, mas talvez você conheça alguém assim. Tem gente que tem muita grana, mas não tem paz para viver. E do mesmo jeito, também tem muita gente que não tem dinheiro, mas tem paz. Tem paz no coração. E infelizmente também tem muita gente, que eu acredito que não é o teu caso, que não tem paz e não tem dinheiro. Pensa no inferno. Tem gente que não tem paz e não tem dinheiro. Eu já passei por essa fase, irmão. É por isso que eu estou aqui falando para você que vai funcionar. Tá? Tem gente que talvez está aqui ouvindo essa live aqui hoje, ouvindo essa mensagem, e a tua família está por um fio, e é com você que Deus está falando. Seu casamento está quase terminando. Ei, acorda, é com você que Deus está falando. O vazio que você sente, você está aí nessa live agora, o vazio que você sente talvez é tão grande, que você não tem nenhum propósito de vida, mas você está no automático, você está vivendo por viver. Não sabe nem o porquê que você está aqui, porquê que Deus te chamou um dia. Você perdeu o rumo do propósito. Ou melhor dizendo, você ainda não entendeu qual é o seu propósito de vida. Você sabe o porquê, o para que você está aqui nessa terra? Não, redobra a tua atenção aqui. Antes de você entender, olha só, antes de você entender essa revelação aqui, que eu vou te passar, esses 3 princípios, na verdade, você vai precisar entender sobre o equilíbrio. Não adianta, eu estou pensando aqui, não adianta eu te passar esses 3 princípios se você não entender os 3 equilíbrios principais da vida. Que equilíbrio que você tem que ter para esses 3 princípios funcionar? Você vai ter que ter o equilíbrio do corpo, da alma e do espírito. Se você não pegou papel e caneta até agora, eu vou dar um tempinho. Corre lá e pega agora. Você precisa anotar isso aqui. Anota aí. Senão qualquer princípio não vai funcionar na sua vida. Você precisa ter o equilíbrio. Você precisa ter o equilíbrio do corpo, da alma e do espírito. Até porque nós somos formados. Corpo, alma e espírito. O nosso corpo não serve... Ó, vou te adiantar. Nosso corpo não serve para muita coisa não, viu? Depois que a gente morre... Tanto que a Bíblia vai dizer que ele volta para o pó da terra, e a terra come ele. A Bíblia diz isso, nós sabemos. Nós vivemos isso, vivenciamos isso, presenciamos isso todos os dias praticamente. Quando alguém conhecido morre. Mas por outro lado, enquanto o seu corpo tem vida, enquanto ele tem vida, a Bíblia diz que ele é, sabe o quê? Templo do Espírito Santo. Isso aqui tem uma revelação tremenda aqui. Isso aqui já vai mudar a tua vida agora. Redobra a tua atenção. Qual que é o significado ou o entendimento de templo? Acompanha meu raciocínio aqui, ó. Qual que é o entendimento sobre templo? A igreja, por exemplo, onde nós nos reunimos e adoramos a Deus, é um templo, sim ou não? É um templo, amém? E o que tem dentro do templo? Dentro do templo, dentro da igreja, lá tem vidas, tem alma. Redobra a tua atenção e pega a revelação. Acompanha meu raciocínio. Então, para que serve o templo? Para proteger aquilo que realmente importa, aquilo que está dentro dele, ou seja, as almas, a vida. Então é por isso, olha só, é exatamente por isso que nós precisamos ter cuidado e equilíbrio com o nosso corpo, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Porque se o templo cair, pensa, ó, o templo cair, se o templo for destruído, meu irmão, se perde aquilo que realmente importa, que está dentro dele, ó. A presença de Deus.
Oh, aleluia! Glória a Deus! Você está entendendo por que você tem que cuidar do seu corpo? Tem que ter um equilíbrio do corpo, da alma e do espírito. Você é templo. Olha o que diz em 1 Coríntios 3,16. Olha o que diz. Quiser alguém copiar e depois colocar aí, ó. 1 Coríntios 3,16. Depois você lê em casa. Vocês não sabem que são santuário de Deus? E o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ô irmão, olha isso. Olha o que está escrito na Bíblia. Se alguém destruir o seu corpo, não tiver um equilíbrio, não cuidar do seu corpo, o próprio Deus vai destruir você. Porque você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Então cuida do teu corpo. O que você está fazendo com o teu corpo, hein? O que você está fazendo com o teu corpo? Por isso que nós precisamos cuidar do templo, irmão. Do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Por isso que nós precisamos cuidar também da nossa saúde. Porque é ela que vai manter o nosso corpo limpo. De pé, firme, forte. Mesmo porque o corpo é o transporte. O corpo é o templo, né? É o transporte daquilo que verdadeiramente importa, que está dentro. A alma. Meu Deus do céu. É muito forte isso aqui. O corpo... Olha só, o corpo é o que guarda, sabe o quê? O nosso espírito. O espírito é o que realmente importa. E está dentro de você isso aí. E dependendo do que você traz do lado de fora para dentro, deixa entrar, você vai matar o que realmente tem valor, que é a presença de Deus que habita dentro de você. Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma ligada no ar aqui. O negócio está esquentando, hein? A presença está ficando forte aqui. Glória a Deus. Então veja bem, por isso que médicos vai dizer que a gente não pode sair por aí comendo o que quer, não é? Os médicos não falam isso? Onde já se viu? Onde já se viu? Uma pessoa comeu um x-tudo com 2, 3 hambúrguer? Fala para mim. Aonde já se viu? Oh, Deus está falando comigo. Eu pus esse exemplo aqui, por que eu estou falando isso para você? Porque eu faço isso, irmão. E Deus tratou comigo aqui enquanto eu estava escrevendo para vocês aqui. Enquanto eu estava montando essa mensagem aqui, Deus tratou comigo. Onde já se viu? O que você está fazendo com o teu corpo? Não, mas brincadeiras à parte, mas a verdade é que a gente precisa ter um equilíbrio, irmão. Porque se a gente comer tudo... Ó, é forte isso aqui que eu vou falar, hein? Se a gente comer tudo que a gente quer, nós vamos morrer de um jeito que a gente não quer. É forte, hein? Na verdade ninguém quer morrer de jeito nenhum, né? Mas veja bem, ó, eu vou repetir para você entender. Pega o raciocínio. Se você comer tudo do jeito que você quiser, tudo que você quer, você vai acabar morrendo de um jeito que você não quer. Olha lá, o Júnior colocou, meu Deus. Não é, Júnior? Aí, ó, presta atenção, irmão. É aquela tese, eu não sei se você já ouviu, mas com certeza você já deve ter ouvido isso. Quem vive sem regra, sem disciplina, morre sem dignidade. Tá entendendo? Quem vive desequilibradamente, tá entendendo? Sem disciplina, vai morrer sem dignidade, numa cama, sofrendo, dependendo de pessoas. Então, você precisa, eu preciso, nós precisamos cuidar do nosso corpo, gente. E não é por vaidade não, viu? Não é por vaidade não, mas é porque ele é o transporte daquilo que realmente importa. Nós transportamos a presença do Altíssimo. Tá entendendo? Não é só por vaidade não, porque tem muita gente que cuida só do corpo, mas esquece de cuidar da alma e do espírito. Tá entendendo? Tem gente que você olha e fala, nossa, que monumento. Quando abre a boca, meu Deus, parece um sepulcro caiado, não tem conteúdo, não tem nada. Você tá entendendo? É bonito por fora, mas é podre, vazio por dentro, não tem nada que presta. Então nós precisamos ter equilíbrio em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Eu vou te explicar aqui cada um deles agora. Presta atenção. O corpo, ele é limitado. O nosso corpo é limitado, ele tem um limite, viu? Um dia ele morre, mais cedo ou mais tarde pode ter. A própria Bíblia tem prazo de validade, viu? O corpo tem prazo de validade. A Bíblia fala lá, viverá o homem até 70 anos. Está escrito. O que passar disso é lucro. Ele fala assim, o que passar disso é cansaço e enfado. Tá entendendo? Então se você passar dos 70 com uma saúde boa, dá glória a Deus, irmão. E ó, dá glória a Deus. Dá graças a Deus por isso. Então o único lugar que é possível você durar para sempre, porque o corpo é limitado. O único lugar que você pode durar para sempre, sabe onde é? Por isso você tem que cuidar dela? Da alma. Se você morrer hoje e você estiver salvo, claro, em Cristo, a sua alma será eterna. Você pode morrer com 30, com 40, com 70, com 90, até 100 anos, não sei.
Isso aí não tem como a gente prever. Porque às vezes você está até cuidando do corpo, está equilibrado, cuidando da saúde, mas acaba morrendo de outra coisa. A gente não sabe o dia de amanhã, um acidente, sei lá, alguma coisa acontece, um infarto, a gente não sabe nunca. Mas o que tiver dentro do nosso alcance, durante o tempo que a gente estiver vivendo aqui nessa terra, a gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos cuidar, nós precisamos nos cuidar. Então veja bem, você que está me ouvindo aqui hoje, redobra a tua atenção. Talvez você esteja aí não muito bem de saúde, mas Deus está usando a minha vida nessa live aqui para dar um cutucão em você hoje, para dar um puxão na sua orelha, assim como Ele está tratando comigo também, e Ele está usando a minha vida para falar para você hoje. Vai cuidar da sua saúde. Já passou da hora. Vai cuidar da sua saúde. E o ouvido mais perto da minha boca é o meu aqui, ó. Por isso que Deus está falando comigo aqui. Vai cuidar da sua saúde. Essa semana a pastora Claudiana marcou um check-up aí. Eu fui tirar sangue, né? E tô fazendo um check-up geral aí. Acho que eu nunca fiz isso na minha vida. Primeira vez eu tô fazendo. Até porque é fruto dessa mensagem aqui também. Então Deus está falando, vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu corpo. E não é só do corpo também, não. Vai cuidar do seu emocional, vai se encher da tua mente, vai se encher de conhecimento da Bíblia. Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Porque você é templo do Espírito Santo, irmão. E em pouco tempo, eu vou te falar algo profético aqui. Talvez você não acredite nisso, mas em pouco tempo, se você entender o que Deus está falando com você aqui, Deus ele vai levantar você. Eu estou falando isso profeticamente aqui. Deus vai levantar alguns de vocês que estão nessa live aqui. Em pouco tempo Ele vai começar a usar você. E você vai ser responsável pela mudança e pela transformação de muitas pessoas. Mas para isso, você precisa estar bem. Você precisa estar cheio. Sabe por quê? Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Você precisa buscar conteúdo. Você precisa buscar conhecimento. Sabe? Então o ponto número 1 é o corpo. Segundo ponto, a alma. Nós precisamos ter equilíbrio na alma também. O que é a alma, Danilo? A alma, isso aqui é o mais importante. A alma é onde fica, a alma é o que verdadeiramente importa. É o que está dentro do corpo, que é só o transporte. Tá entendendo? É o que verdadeiramente importa. A alma é onde ficam as nossas emoções, os nossos sentimentos, o intelecto, o desejo, vontade. Ou seja, eu e você, nós somos nada mais, nada menos do que a nossa alma. É isso que a gente é. Você é exatamente a sua alma. O seu corpo não deixa de ser importante. Mas, olha só, ele é só o transporte daquilo que realmente importa, que é a sua alma. Ah, meu Deus do céu. Você é simplesmente a sua alma e mais nada. Você é aquilo que você sente. Você é aquilo que você tem vontade. A sua inteligência, não é? Sua inteligência para pensar, seu sentimento, as suas emoções. Por isso que você precisa cuidar do quê? Da sua alma. E para quem não sabe, quando se fala alma ou mente, né, para os mais técnicos aí, é exatamente o que se encaixa naquele versículo de Provérbios 4:23, quando o escritor diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque ele procede às fontes da vida. Você não sabe, para você ter uma ideia, a própria Bíblia vai citar 836 vezes a palavra coração como sede das emoções. Então olha só, e eu estou falando para você aqui hoje que a sede das emoções é a alma, segundo a palavra de Deus. Entendeu? Então de tudo que você deve guardar, quando ele fala guarda o seu coração, sabe o que ele está falando? Guarda a tua alma. Guarda as tuas emoções, não se desgasta não, irmão. De tudo que você tem que guardar, guarda a sua alma. Então da mesma forma que nós devemos cuidar do nosso corpo, que é o transporte, você também deve guardar a sua alma, que é o que verdadeiramente importa. É o que vai importar de verdade, é a sua alma. E deve cuidar ainda mais do que o seu corpo. Ou seja, a sua saúde emocional precisa acompanhar a sua saúde física. Não, eu vou até mais fundo aqui, presta atenção. Cientificamente falando aqui, quem é enfermeira e médico vai entender melhor o que eu estou falando até. Na verdade, eu particularmente acredito que a saúde emocional precisa estar acima da sua saúde física. Porque você sabe muito bem que uma pessoa com equilíbrio emocional, com a sua alma fortalecida, com as suas emoções bem cuidadas, ela vai evitar muitos tipos de enfermidade no corpo. Não é assim? Porque se o emocional está abalado, já desencadeia depressão no corpo, fraqueza, desânimo, síndrome do pânico. Você está entendendo?
Então, irmão, todos nós precisamos ter um equilíbrio no corpo, na alma e, por último, no espírito. No espírito, você precisa ter equilíbrio no seu espírito. Porque olha só, se a alma parar, para tudo. Se a alma parar, o corpo e o espírito se entregam. Você está entendendo quanto que é importante as suas emoções, a sua alma? Se a tua mente, as suas emoções estiver ruim, vai parar o espírito e o corpo. Não tem jeito. Por exemplo, quando vem uma depressão, uma crise de ansiedade, ela vem onde? Ela vem no teu corpo? Não, ela vem na tua alma. Ela desequilibra você emocionalmente. E aí, se a alma fica doente, se a alma fica desequilibrada, para você entender melhor, o corpo também adoece, o corpo já não acompanha mais. O corpo fica fraco, não tem força para levantar nem da cama. Então, se você cuidar só do corpo, como a maioria faz, e esquece de cuidar da alma, a alma vai paralisar o seu corpo. E o terceiro ponto que nós vamos ter aqui, que ter equilíbrio, é o espírito. O espírito é como se fosse, até citei no último culto agora que eu ministrei, o espírito que está dentro do seu corpo, que é o transporte, ele nada mais, nada menos é do que um walk-talk de Deus. O Espírito Santo é o walk-talk que o próprio Deus colocou dentro de você, sabe para quê? Para ele se comunicar com você. Não tem outra função. O teu espírito é uma comunicação de Deus com você, é por isso que ele está dentro do seu corpo. É por isso que às vezes quando você está diante de uma situação difícil, complicada, Deus manda uma mensagem para você, não é assim? Ele manda uma mensagem para nós. Você está lá difícil, num momento de complicação, você não sabe como agir, você recebe uma direção direta de Deus, como se viesse aquele barulhinho, clique, opa, para por aí. E aí a gente pensa, nossa, eu senti uma coisa diferente. Nossa, eu senti uma coisa diferente. Nossa, o que o pastor está falando aí, o walk-talk de Deus. Enquanto eu prego aqui agora, você está pensando, nossa, o que o pastor está falando tem sentido. É verdade. O que ele está falando aí, parece que Deus falou comigo. Parece não, meu irmão, é ele mesmo que está se conectando com você através do seu espírito. Tá entendendo? Deus colocou um ponto de comunicação direta dentro do teu corpo. Sabe o que é? O espírito que ele soprou aí dentro. É a única forma que tem dele se conectar com você, é o espírito que está dentro de você. Através também da sua consciência. Por isso que eu vou falar, já ouviu falar que a consciência é a voz de Deus? É mesmo. Não adianta, você não precisa nem conhecer a palavra para você saber se você está fazendo algo certo ou se você está fazendo algo errado. Quando você faz, a tua consciência te cobra. Só o fato de você perguntar, será que isso é certo? Será que isso é errado? Não tem pergunta sem resposta. Você perguntou porque você já sabe que tem coisa errada. Se não tem resposta, não tem pergunta, meu irmão. A partir do momento que tem uma dúvida, você quer só a confirmação, você já tem a resposta. Por isso que quando a gente morre, o nosso espírito, a Bíblia vai dizer que o nosso espírito imediatamente volta para Deus. Lembra do ladrão da cruz? Hoje mesmo, agora, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Nosso espírito imediatamente volta para Deus. E o que vai ser julgado para o céu ou para o inferno eternamente, o que é? É a nossa alma. Nossa, é muito forte isso aqui, hein? Meu Deus. E o corpo, o que vai acontecer com o corpo? Que é só o transporte. Ele vai voltar para o pó da terra, como está escrito. Do pó viemos, para o pó tornaríamos. E é o que acontece. Então, olha que coisa linda. O espírito é o ponto de contato de Deus com você. A alma é a sua consciência. E o corpo, nada mais, nada menos do que o transporte daquilo que realmente importa, que está dentro de você. Tá entendendo? Vocês estão me compreendendo aí? Tá ficando cansativo? Nós já fomos quanto tempo aí? Vou mais uns 10 minutinhos aqui, depois a gente para e a gente vai continuar. Vocês estão anotando aí, né? É muito forte o que eu estou passando para vocês aqui, hein? Então veja bem, vou dar um exemplo aqui, ó. Quantos estão sendo abençoados com a mensagem aí? Interage, coloca aí. Tá sendo de bom proveito para você aí? Vai, a hora que eu entrar nos princípios, meu irmão. Algo muito forte. Provavelmente vai ficar para a próxima, viu? Olha só. Para você que tem um carro, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Você sabe que se você não fizer uma manutenção do carro, o carro aqui no caso é o transporte, é a carcaça, é o corpo. Se você não fizer a manutenção do carro, o Félix está aí? O Félix sabe muito bem o que eu estou falando. Se você não fizer a manutenção do carro, se você não trocar os pneus do carro, se você não trocar o freio e o óleo do carro,
Não verificar a água do carro, meu Deus. O que vai acontecer, Félix? Coloca aí para nós. Uma hora o carro vai parar, meu querido. Tá entendendo? Estou citando o Félix como exemplo aqui, porque é o que aconteceu esse dia. Entendeu? Se você não cuidar do carro, se você não cuidar da carcaça, uma hora o carro vai parar. Ele vai deixar você na mão. Agora veja bem, quem acha que o carro é extremamente importante na nossa vida? Quem acha que o carro é extremamente importante? Um carro é? Não, não é. O carro não é importante. Mas agora veja bem, ele transporta aquilo que realmente é importante. O carro transporta você, a vida que está dentro do carro. Tá entendendo? Ó, o carro transporta você, o carro transporta a tua esposa, o carro transporta o teu filho, a tua filha. Então veja bem, eu não cuido do carro por quê? Porque eu amo a pastilha de freio do carro. Aí eu amo os pneus do meu carro, por isso que eu cuido dele. Não! É que se eu não trocar a pastilha de freio, não cuidar dos pneus do carro, eu coloco em risco aquilo que realmente importa, que está dentro dele. Quem está entendendo, coloca aí. Meu Deus, é forte demais, Jesus amado. Então você precisa cuidar do seu corpo, é isso que eu estou falando. Não é porque você precisa cuidar do seu corpo, e não é porque você é importante, mas aquilo que você transporta é o que realmente importa. Você é morada de Deus, casa do Espírito Santo. Deus habita dentro de você. E se o teu corpo parar, irmão, se você deixar as coisas de dentro, de fora, entrar para dentro, você vai matar aquilo que realmente importa. Você vai perder a presença gloriosa do Senhor. Então, se a gente não conseguir manter o equilíbrio no corpo, na alma e no espírito, a nossa vida não vai mudar. Essa é a verdade. E se você conseguir manter o equilíbrio no corpo, na alma e no espírito, se você conseguir manter o equilíbrio no corpo, na alma e no espírito, aí você pode ter certeza, a tua vida vai mudar completamente e para sempre. Não tenha dúvida do que eu estou te falando. Então, nós precisamos cuidar do transporte, precisamos blindar também a nossa alma. Porque você percebe que a alma, ela fica no meio. Olha que forte isso aqui. A alma fica no meio, entre o corpo e o espírito. E essa é a nossa maior dificuldade. Porque a alma fica no meio, ó, corpo, alma e espírito. E ao contrário também, espírito, alma e corpo. Ela fica no meio. Tá entendendo? Se submeter, essa é a nossa dificuldade. Se submeter à vontade de Deus e não do corpo. Obedecer ao espírito e não à carne. Isso é o mais difícil para nós. E os nossos sentimentos, as nossas emoções estão ligadas na nossa alma, que normalmente, eles querem satisfazer o quê? A vontade da carne, não do espírito. A alma grita para satisfazer a vontade da carne e não do espírito. Por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus sempre. Você precisa buscar a palavra de Deus. Porque quanto mais você buscar conhecimento, pregações da palavra de Deus, mais vai aumentar o desejo de você obedecer ao espírito e não à tua carne. Eita, Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro. Ele diz que existe uma guerra 24 horas entre o corpo e o espírito, entre a carne e o espírito. E a lógica dessa guerra, o que é? Aquele que você alimentar mais, vai ganhar. Aquele que você... Quem que está ganhando? Quem que está ganhando? É quem que manda no teu corpo? A tua carne ou o teu espírito? Você segue mais as suas necessidades ou as suas vontades? Começa a contrariar aquilo que é vontade. E nesse momento aqui, olha só, agora, o que você está fazendo agora? Você está alimentando o que aqui enquanto você está nessa live? Você está alimentando o seu espírito. Olha a chave que Deus está te dando aqui hoje, meu irmão. Eu já te expliquei para você aqui, ó, o que é um princípio. Depois eu expliquei para você como você identificar um princípio. E agora eu estou te dando uma base do que você precisa fazer para colocar esses princípios em prática que eu vou te passar. Né? Que é mantendo o que? O equilíbrio do corpo, da alma e do espírito. E para manter esse equilíbrio nos três, não vai ser fácil. Já vou te falar, não é fácil. Para manter, deixa eu tomar uma água aqui. Para manter o equilíbrio no corpo, por exemplo, talvez você vai precisar de uma ajuda. Talvez até uma ajuda profissional. Fazer alguns exames para ver se está tudo certo, como eu estou fazendo. Né? Ou se está com alguma alteração em alguma coisa. Talvez você vai precisar fazer uma dieta, não sei. Uma reeducação alimentar. Tá entendendo? É como eu falei pra você, a pastora tá me cercando por tudo quanto é lado aqui agora para me fazer esses raios do exame. Agora tem que fazer um tal de esteira aí, entendeu? É ecocardiograma, eletrocardiograma, um monte de coisa.
E da mesma forma que você vai cuidar da saúde física, você vai precisar cuidar, sabe do quê? Da sua saúde emocional também. E como que eu cuido da minha saúde emocional, Danilo? Ah, filho, ó, eu tô finalizando com isso aqui agora. Passa longe de conflitos. Você quer cuidar da tua saúde emocional? Passa longe de conflito. Se distancie de pessoas problemáticas. Né? O que mais se usa aí hoje é, como é que fala? Pessoas tóxicas, pessoas que inflamam, pessoas que te faz mal, que gera contenda. Se distancia de pessoas desse jeito. Sabe aquelas pessoas que tudo faz rolo, que vive fazendo fofoca, falando mal do outro? Esse tipo de pessoa, você precisa sair de perto disso, meu irmão. Você precisa manter distância. E por último, você precisa buscar também o crescimento espiritual. Ó, não deixa de ser importante. Se não for o mais importante. Porque se você não cuidar do seu espírito, você vai se desconectar com Deus. Aí acabou tudo. Se você, ó irmão, se acabar a pilha do walk-talk, meu Deus, olha que revelação tremenda. Se acabar a pilha, se você não cuidar do crescimento espiritual, você vai se desconectar com Deus. A única forma que Deus se conecta com você é através do teu espírito. Se o seu espiritual não tiver aguçado para ouvir a voz de Deus, acabou para você. Acabou. Olha que forte, pensa comigo aqui. O nosso espírito é alimentado por quê? Pela fé, pela palavra. Enquanto você ouve a palavra aqui, ó, o teu espírito está sendo alimentado. E a fé vem como? Pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Enquanto você está ouvindo aqui, ó, você está se fortalecendo. O seu espírito, você precisa ouvir a palavra de Deus constantemente. Porque ouvindo a palavra, a fé nasce, ela cresce dentro de você e automaticamente o seu espírito vai se fortalecendo. Aleluia. Coloca um glória a Deus aí, vai. Aleluia. Quem tá? Lá, ó. Quem está entendendo, coloca aí um glória a Deus. Colocaram aí, será que Jesus se distanciava das pessoas tóxicas? É o que ele mais fazia, meu querido. É o que ele mais fazia, viu? É o João, né, que colocou aí. Você precisa ler a Bíblia. Vamos lá, ler a Bíblia. Jesus mantinha distância das pessoas tóxicas. Aquelas pessoas que contaminavam os escribas e fariseus. Você já viu ele sentado alguma vez com Jesus? Nunca. Jesus mantinha distância deles e ainda chamava eles de fariseus hipócritas. É isso que ele fazia. Fariseu hipócrita. Amo vocês, mas fica bem longe de mim. É isso que Jesus fazia. Viu? Você tem que amar essas pessoas? Tem sim. Tem que respeitar elas? Tem sim. Mas você tem que manter distância. Viu? Eu vou te dar uma base bíblica aqui, João, já que você colocou isso aí. O próprio Jesus Cristo, o Salvador do mundo, falou assim, ó, comigo quem não ajunta comigo que se espalhe. Viu? Palavras de Jesus. É Bíblia pura aqui que eu tô falando para vocês, viu? Não tô dando autoajuda para vocês aqui não. É a palavra de Deus. Aqui nós trabalhamos com a verdade. O próprio Jesus falou, quem comigo não soma, que se espalhe. O que ele tá falando? Se não for para somar, vaza. Na linguagem de hoje é isso aqui que ele falou, viu? Quem comigo não ajunta, espalha. Tá entendendo? Vamos voltar para a palavra aqui, ó. Dá atenção para a verdade, dá atenção para Deus que está falando com você, viu? Tenha discernimento para nada tirar o teu foco, viu? E nesse momento aqui eu tô dando chaves importantes para vocês e com certeza o inimigo vai agir de várias formas. Ele não quer que você entenda o que eu estou falando com você aqui, viu? Com todo respeito, viu, João? Não estou desrespeitando você, não. Estou falando que o inimigo está usando a sua vida, não. Mas para você ficar atento aqui agora, todos vocês, porque as chaves que eu estou passando para você aqui é para mudar a tua vida, a tua história. E o inimigo vai usar situações. Ele vai mandar ele vai fazer o teu telefone tocar aí, ó, durante a live, para você dar atenção para outra coisa. Vai fazer alguma coisa para tirar a sua atenção. Não saia daí. Não saia. Tenha foco, determinação, viu? Deus está querendo mudar a tua vida, amém? Glória a Deus. Ó, mais 5 minutinhos e eu finalizo aqui, tá bom? Já estou finalizando, último toque aqui, ó. Deixa eu tomar uma água aqui. Deu para vocês entenderem aí, né? Só estou passando uma visão espiritual para você não deixar nada tirar o teu foco, viu? Dependendo de um comentário, alguma coisa, não responde, deixa aí, tá? Se eu achar que eu devo responder, eu respondo, com base bíblica. Se eu não tiver resposta também, viu? Fique em paz. Se eu não tiver base bíblica, eu nem respondo. Deixa aí. Tá bom? Mas como tem base bíblica para responder, eu respondi. Agora presta atenção, esses 3 princípios que eu vou passar para você aqui hoje, se você praticar, você vai ter uma vida de muita, mas de muita paz e de muita prosperidade, de verdade.
E o que é essa prosperidade, Danilo? Veja bem, a paz. Primeiro vamos falar da paz. A paz é um sentimento de tranquilidade. Eu estou te dando o primeiro princípio aqui, tá? Os outros dois vai ficar para depois. A paz é um sentimento de tranquilidade absoluta, mesmo que tudo à sua volta esteja dando errado. Isso é a paz. Pode estar caindo o mundo à sua volta. Um exemplo claro de paz foi quando Jesus estava com os discípulos no meio daquela tempestade. Você conhece a passagem, né? Enquanto os discípulos estavam ali desesperados, eles desesperavam, eles gritavam: ah, nós vamos morrer. Jesus estava onde? Com a cabeça num travesseiro, na polpa do barco, dormindo. Danilo, isso é possível? Pega a revelação, irmão. Isso só é possível quando você entende que a tempestade que está do lado de fora, meu Deus do céu, não é maior do que aquele que está dentro. Você está entendendo? É possível, em meio da tempestade, eu ter paz, quando tudo está falando que eu vou afundar, quando tudo está falando que eu vou morrer. É possível quando você entende que a tempestade que está do lado de fora, querendo te assombrar, ela não é maior do que o Senhor do vento e o Deus da tempestade que está dentro do seu barco. Ei, Jesus está no teu barco, você não precisa temer. Tenha certeza disso. Enquanto está ali todo mundo desesperado diante de uma tempestade, você tem a certeza absoluta que tudo vai acabar bem, porque Ele está no barco comigo. E quando Ele falou para mim entrar no barco, Ele falou: passemos para o outro lado. Ele não mandou eu ir sozinho, Ele falou: passemos. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Aconteça o que acontecer no meio do trajeto, eu vou estar junto com vocês, eu vou estar lá, nada vai acontecer, não precisa ter medo, passemos para o outro lado. Não importa o que venha acontecer no meio do percurso, se eu falei que você vai chegar lá, do outro lado, você vai chegar. E se afundar, eu sou poderoso para fazer você atravessar até do outro lado, andando sobre as águas, de maneira sobrenatural, porque se eu falei, assim será. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Por que eu tenho essa certeza? Porque eu sei que aquele que está dentro do barco comigo, ele é maior, ele é mais forte, é mais poderoso do que a tempestade que está do lado de fora. Tá entendendo? A tempestade de fora não é maior do que a paz que está dentro.